Este é um dos textos mais interessantes que já encontrei. É bastante complexo e leva um tempo para digerir, mas vale 100%. Trata-se de um documento oficial desclassificado da CIA, além de ser uma análise incrível sobre a consciência e além, conhecido como o processo Gateway. Embora seja um documento antigo e tenha sido desclassificado há algum tempo, o fato de que os desenvolvimentos modernos da ciência, física quântica, psicodélicos e neurobiologia confirmem o que está escrito nessas páginas é simplesmente surpreendente. Ele explica a consciência de uma maneira profunda e analítica, e une o conhecimento de místicos das culturas hindu, budista e tibetana ao conhecimento científico contemporâneo da distância de Planck, a teoria da relatividade de Einstein e os trabalhos de Niels Bohr. A espiral cósmica e o touro são tudo, e tudo é um só. Parece que a consciência individual é extraída da consciência coletiva usando as vibrações de frequência do ser. Isso se aplica a humanos, baleias, fungos e amebas. Místicos do passado e do presente, incluindo todas as religiões antigas, já compreendiam esses conceitos há milhares de anos. Ainda assim, é difícil abrir a mente das pessoas mais pragmáticas, autoconscientes e rígidas. Este é o primeiro passo no seu caminho para um portal. Um portal além do qual está a descoberta. A sua própria descoberta da realidade, da verdade, de quem e o que você realmente é. Uma introdução. Para descrever a técnica do Instituto Monroe para alcançar estados alterados de consciência. A experiência Gateway, que envolve a sincronização dos hemisférios cerebrais ou HemiSync, a maneira mais eficaz de começar é traçando brevemente o perfil das mecânicas básicas que sustentam o funcionamento de métodos relacionados, como a hipnose, a meditação transcendental e o biofeedback. A maneira mais fácil de descrever efetivamente o que é o Gateway é começando com uma breve descrição dessas técnicas associadas, que compartilham alguns aspectos comuns com a experiência Gateway, mas que, no entanto, são diferentes. Dessa forma, podemos desenvolver um referencial desde o início, que fornecerá conceitos úteis para explicar e entender o Gateway. Gateway e HemiSync. Fundamentalmente, a experiência Gateway é um sistema de treinamento projetado para aumentar a força, o foco e a coerência na amplitude e frequência da produção de ondas cerebrais entre os hemisférios esquerdo e direito, de modo a alterar a consciência, movendo-a para fora da esfera física, de forma a, finalmente, escapar até mesmo das restrições de tempo e espaço. O participante ganha acesso aos vários níveis de conhecimento intuitivo que o universo oferece. O que diferencia a experiência Gateway das formas de meditação é o uso da técnica HemiSync, definida em um monográfico pela treinadora do Instituto Monroe, Melissa Jaeger, como um estado de consciência alcançado quando os padrões de EEG de ambos os hemisférios são simultaneamente iguais em amplitude e frequência. Embora o HemiSync pareça ser bastante raro e de curta duração na consciência humana comum, Melissa Jaeger afirma que as técnicas de áudio desenvolvidas por Bob Monroe podem induzir e sustentar o HemiSync com as fitas básicas de foco 3 do Instituto. Ela também observa que estudos conduzidos por Elmer e Alice Green, na Fundação Menninger, mostraram que um sujeito com 20 anos de treinamento em meditação Zen poderia estabelecer o HemiSync consistentemente à vontade, mantendo-o por mais de 15 minutos. O Dr. Stuart Twemlow, psiquiatra e pesquisador associado ao Instituto Monroe, relata: em nossos estudos sobre o efeito do sistema de fitas Monroe nas ondas cerebrais, descobrimos que as fitas incentivam o foco da energia cerebral, que pode ser medida como uma lâmpada em watts, em uma faixa de frequência cada vez mais estreita. O foco da energia não é diferente do conceito de unicidade do yoga, que podemos traduzir em termos ocidentais como foco total. O Dr. Twemlow observa ainda que, à medida que o indivíduo avança nas fitas além do foco 3, há um aumento gradual no tamanho das ondas cerebrais, o que é uma medida de energia ou poder cerebral. 6. Lâmpada versus laser. Melissa Jaeger usa uma metáfora para ajudar a esclarecer o processo envolvido no uso do HemiSync na experiência Gateway. Ela aponta que a mente humana, em seu estado natural, pode ser comparada a uma lâmpada comum, que dissipa energia na forma de calor e luz, mas de maneira caótica e incoerente, dispersando sua energia em uma ampla área de profundidade bastante limitada. Por outro lado, a mente humana, sob a disciplina do HemiSync, atua como um feixe de laser,
que produz um fluxo disciplinado de luz. O fluxo de energia é projetado com total coerência, tanto em frequência quanto em amplitude, de modo que a superfície de um feixe de laser contém bilhões de vezes mais energia concentrada do que uma área similar no Sol. O Gateway parte do princípio de que, uma vez que a frequência e a amplitude do cérebro humano sejam tornadas coerentes, é possível começar a acelerá-las, de modo que a mente humana ressoe em níveis vibracionais cada vez mais elevados. A mente pode então se sincronizar com níveis de energia mais sofisticados e rarificados no universo. A mente, operando nesses níveis cada vez mais rarificados, supostamente é capaz de processar as informações recebidas através da mesma matriz fundamental pela qual faz sentido das entradas sensoriais físicas normais para alcançar um significado em um contexto cognitivo. Tal significado geralmente é percebido visualmente, na forma de símbolos, mas também pode ser percebido como flashes surpreendentes de intuição holística, ou até mesmo na forma de cenários que envolvem tanto percepção visual quanto auditiva. A mecânica pela qual a mente exerce a função de consciência será abordada em mais detalhes posteriormente neste documento. 7. Resposta de seguir a frequência. Para alcançar a sincronização dos hemisférios cerebrais, a técnica Hemi-Sync tira proveito de um fenômeno conhecido como resposta de seguir a frequência, que significa que, se um sujeito ouvir um som produzido em uma frequência que imita uma das associadas à operação do cérebro humano, o cérebro tentará imitar o mesmo padrão de frequência, ajustando sua produção de ondas cerebrais. Portanto, se o sujeito estiver em um estado totalmente desperto, mas ouvir frequências sonoras que se aproximam da produção de ondas cerebrais no nível θ, o cérebro do sujeito tentará alterar seu padrão de ondas cerebrais do nível beta normal para o nível θ. Como o nível θ está associado ao sono, o sujeito pode passar de um estado de total vigília para um estado de sono, desde que não resista conscientemente, pois o cérebro se esforça para sincronizar sua frequência de ondas cerebrais com aquela que a pessoa ouve. Como essas frequências de ondas cerebrais estão fora do espectro de sons que podem ser ouvidos em sua forma pura pelo ouvido humano, o Hemi-Sync deve produzi-las com base em outro fenômeno conhecido como a capacidade do cérebro de deduzir frequências de batida. Se o cérebro humano for exposto a uma frequência no ouvido que seja 10 Hz abaixo de outra frequência audível tocada no ouvido direito, em vez de ouvir qualquer uma das duas frequências audíveis, o cérebro opta por ouvir a diferença entre elas, a frequência de batida, aproveitando assim o fenômeno FFR. Usando a técnica das frequências de batida, o sistema Gateway utiliza o Hemi-Sync e outras técnicas de áudio que empregam o fenômeno FFR para introduzir uma variedade de frequências que são tocadas em um virtualmente subliminar. O objetivo é relaxar o hemisfério esquerdo do cérebro, colocar o corpo físico em um estado virtual de sono e trazer os hemisférios esquerdo e direito em coerência. Sugestões audíveis, e talvez subliminares, por Bob Monroe, acompanham as várias frequências de ondas cerebrais, que às vezes são misturadas com outros sons, como o som do mar, para mascarar as frequências sonoras, quando desejável. Dessa forma, o Gateway procura fornecer ao sujeito as ferramentas pelas quais ele pode alterar sua consciência com base em sua própria vontade, ao longo do tempo, por meio do uso repetido das fitas, para acessar, por meios intuitivos, novas categorias de informação que não estão disponíveis para a consciência comum. 8. Papel da ressonância. A coerência cerebral por meio da sincronização com frequências de batida introduzidas via fones de ouvido estéreo é apenas parte do motivo pelo qual o sistema Gateway funciona. Ele também foi projetado para alcançar a quietude física característica de estados meditativos profundos, transcendentes, que provocam uma completa alteração no padrão de ressonância fundamental associado às frequências sonoras produzidas pelo corpo humano. O yoga, zen ou meditação transcendental, se praticados por tempo suficiente, produzem uma mudança na frequência sonora com a qual o coração humano ressoa por todo o corpo. De acordo com Bentov, essa mudança na ressonância resulta da eliminação do que a profissão médica chama de eco de bifurcação, de modo que o som dos batimentos cardíacos pode se mover sincronamente para cima e para baixo, aproximadamente 7 vezes por segundo. Bentov descreve o papel desempenhado pelo eco de bifurcação da seguinte forma: quando o ventrículo esquerdo do coração ejeta sangue, a aorta, sendo elástica, se expande logo após a válvula, causando um pulso de pressão que viaja pela aorta. Quando o pulso de pressão atinge a bifurcação no abdômen inferior, onde a aorta se divide para seguir para as pernas,
parte do pulso de pressão rebate e começa a subir pela aorta novamente. Se nesse meio tempo o coração ejeta mais sangue e um novo pulso de pressão está descendo, esses dois pulsos de pressão eventualmente colidirão em algum ponto da aorta, produzindo um padrão de interferência. Ao colocar o corpo em um estado semelhante ao sono, as fitas do Gateway alcançam o mesmo objetivo da meditação, pois colocam o corpo em um estado tão profundamente relaxado que o eco de bifurcação desaparece gradualmente, à medida que o coração diminui a força e a frequência com que bombeia sangue para a aorta. O resultado é um padrão regular e rítmico de onda senoidal de som que ecoa por todo o corpo e sobe até a cabeça em ressonância sustentada. A amplitude desse padrão de onda senoidal, quando medida com um instrumento sensível do tipo sismógrafo, é cerca de 3 vezes a média do volume de som produzido pelo coração quando ele está operando normalmente. 9. Estimulação cerebral. O modelo biomédico de Bentov mostra que essa ressonância é de considerável importância, uma vez que é diretamente transmitida e afeta o cérebro. A vibração resultante é recebida e transmitida ao cérebro por meio dos ventrículos esquerdo e terceiro, preenchidos por fluido, localizados acima do tronco cerebral. Um pulso eletromagnético é então gerado, o que estimula o cérebro a aumentar a amplitude e a frequência da produção de ondas cerebrais, assim como o Dr. Twemlow observou em sua pesquisa sobre os efeitos das fitas M-Sync. Além disso, o cérebro está contido em uma membrana rígida chamada dura mater, que por sua vez é acolchoada por uma fina camada de fluido. Dr. Twemlow observou em sua pesquisa, à medida que a ressonância coerente produzida pelo coração humano, em um estado de relaxamento profundo, alcança a camada de fluido que circunda o cérebro, estabelece-se um padrão rítmico em que o cérebro se move para cima e para baixo, aproximadamente de 5 milésimos a 10 milésimos de milímetro de forma contínua. O caráter autorreforçador do comportamento ressonante explica a capacidade do corpo de sustentar esse movimento, apesar do nível mínimo de energia envolvido. Dessa maneira, o corpo inteiro, com base em sua própria micromovimentação, funciona como um sistema vibracional sintonizado que transfere energia em uma faixa entre 6,8 e 7,5 Hz para a cavidade ionosférica da Terra, que ressoa entre 7 e 7,5 Hz. Sobre esse processo, Bentov afirma: isso ocorre em um comprimento de onda muito longo, de cerca de 40 mil quilômetros, ou pouco acima do perímetro do planeta. Em outras palavras, o sinal do movimento dos nossos corpos viajará ao redor do mundo em cerca de 1/7 de segundo, através do campo eletrostático em que estamos imersos. Tal comprimento de onda longo não encontra obstáculos, e sua força não atenua muito sobre grandes distâncias. Naturalmente, ele atravessará praticamente qualquer coisa: metal, concreto, água e os campos que compõem nossos corpos. É o meio ideal para transmitir um sinal telepático. Consequentemente, o processo Gateway é projetado para induzir rapidamente um estado de calma profunda no sistema nervoso e reduzir significativamente a pressão arterial, fazendo com que o sistema circulatório, o esqueleto e todos os outros sistemas orgânicos físicos comecem a vibrar de forma coerente a aproximadamente 7 a 7,5 ciclos por segundo. A ressonância resultante estabelece uma onda sonora repetitiva regular que se propaga em consonância com o campo eletrostático da Terra. 10. Sincronização de energia. À medida que o corpo se sintoniza como um oscilador coerente, vibrando em harmonia com o meio eletrostático circundante, os exercícios específicos incluídos nas fitas Gateway orientam o participante a aumentar o campo de energia ao redor de seu corpo, presumivelmente usando energia do campo da Terra, com o qual o corpo agora está ressoando devido à sua capacidade de sintonizar com ele. Isso coloca o campo de energia do corpo em homogeneidade com o ambiente circundante e promove o movimento da sede da consciência para o ambiente externo, em parte como resposta ao fato de que os dois meios eletromagnéticos agora formam um único contínuo energético. Assim, o mesmo processo que leva o cérebro a uma coerência focada em níveis progressivamente mais altos de frequência e amplitude, de modo a sincronizar frequências análogas no universo para a coleta de dados, também promove o aumento dos níveis de energia corporal a um ponto suficiente para permitir que o indivíduo experimente um movimento fora do corpo quando estiver preparado para isso. Além disso, ao ressoar com a esfera eletromagnética da Terra, o corpo humano cria uma onda portadora surpreendentemente poderosa para auxiliar a mente em atividades de comunicação com outras mentes sintonizadas de maneira semelhante. Consciência e energia. Antes de podermos avançar mais em nossa explicação,
é essencial definir o mecanismo pelo qual a mente humana exerce a função conhecida como consciência e descrever a forma como essa consciência opera para deduzir significado a partir dos estímulos que recebe. Para fazer isso, primeiro consideraremos o caráter fundamental do mundo material em que temos nossa existência física, a fim de perceber com precisão a matéria-prima com a qual nossa consciência deve trabalhar. O primeiro ponto que precisa ser feito é que os termos matéria e energia tendem a ser enganosos se tomados como indicadores de dois estados de existência distintos no mundo físico que conhecemos. Se o termo matéria for entendido como substância sólida, em oposição à energia, que é compreendida como uma espécie de força, então o uso do primeiro é totalmente enganoso. A ciência agora sabe que tanto os elétrons, que giram no campo de energia localizado ao redor do núcleo do átomo, quanto o próprio núcleo, são compostos por nada mais do que grades de energia oscilante. Matéria sólida, no sentido estrito do termo, simplesmente não existe. Em vez disso, a estrutura atômica é composta por grades de energia oscilante, cercadas por outras grades de energia oscilante que orbitam a velocidades extraordinariamente altas. No livro Stalking the Wild Pendulum, Itzhak Bentov dá os seguintes números. A grade de energia que compõe o núcleo do átomo vibra a aproximadamente 10 elevado a 22ª potência Hz, enquanto um átomo oscila a uma taxa de 10 elevado a 15ª potência Hz, a 70 graus Fahrenheit, 21 graus Celsius. Uma molécula inteira, composta por vários átomos ligados em um único campo de energia, vibra na faixa de 10 elevado à 9ª potência Hz, e uma célula humana viva vibra a aproximadamente 10 elevado à 3ª potência Hz. O ponto a ser feito é que todo o ser humano, cérebro, consciência e tudo, é, como o universo que o cerca, nada mais do que um sistema extraordinariamente complexo de campos de energia. Os chamados estados de matéria são, na verdade, variações no estado de energia, e a consciência humana é uma função da interação de energia em dois estados opostos. Movimento versus repouso. Hologramas. A energia cria, armazena e recupera significado no universo, projetando ou expandindo-se em determinadas frequências em um modo tridimensional que cria um padrão vivo chamado holograma. O conceito de holograma pode ser mais facilmente compreendido usando um exemplo citado por Bentov, em que ele pede ao leitor que visualize uma tigela cheia de água, na qual 3 pedras são lançadas. À medida que as ondulações criadas pela entrada simultânea das 3 pedras se irradiam em direção à borda da tigela, Bentov pede ao leitor que imagine que a superfície da água é subitamente congelada instantaneamente, de modo que o padrão de ondulação seja preservado. Hologramas no ar são capazes de codificar tantos detalhes que, por exemplo, é possível fazer uma projeção holográfica de um copo de água de pântano e visualizá-lo com ampliação para ver pequenos organismos não visíveis a olho nu quando o próprio copo de água é examinado. Todo o conceito de holografia, apesar de suas implicações científicas, só foi conhecido pelos físicos depois que os princípios matemáticos subjacentes foram trabalhados por Dennis Gabor em 1947. Ele mais tarde ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho. A demonstração laboratorial do trabalho de Gabor ocorreu anos depois, com a invenção do laser. Conforme explica o biólogo Lyle Watson, a luz mais pura disponível para nós é a produzida por um laser, que emite um feixe em que todas as ondas têm uma única frequência, como aquelas criadas por uma pedra ideal em um lago perfeito. Quando 2 feixes de laser se tocam, eles produzem um padrão de interferência de ondulações claras e escuras, que podem ser registradas em uma placa fotográfica. E se um dos feixes, em vez de vir diretamente do laser, for refletido primeiro de um objeto, como um rosto humano, o padrão resultante será muito complexo, mas ainda poderá ser registrado. O registro será um holograma do rosto. 13. A parte codifica o todo. Outro ponto importante é o fato de que, mesmo se deixarmos cair nosso holograma congelado do padrão de ondulação no chão, e ele se quebrar em várias partes, cada peça individual recriaria a imagem holográfica inteira sozinha. Quanto menor a peça, mais borrada e distorcida seria a projeção holográfica resultante. Mas o fato é que uma projeção completa ainda seria feita. A chave para criar qualquer holograma é que a energia em movimento deve interagir com a energia em estado de repouso ou de não movimento.
No exemplo anterior, as pedras representam a energia em movimento, enquanto a água, antes de sua agitação pelas pedras, representa a energia em estado de repouso. Para ativar ou, de fato, perceber o significado de um holograma, a energia, neste caso, uma fonte de luz coerente como um feixe de laser, deve ser passada através do padrão de interferência gerado pela interação entre a energia em movimento e a energia em repouso. No exemplo simples dado por Bentov, essa exigência foi atendida ao segurar o padrão de interferência congelado na frente da luz coerente para projetar a imagem holográfica tridimensional, seu significado no espaço. Como nos diz Marilyn Ferguson, editora do Brain Mind Bulletin, outra característica de um holograma é sua eficiência. Bilhões de bits de informação podem ser armazenados em um espaço minúsculo. O padrão da fotografia holográfica é armazenado em toda a placa. 14. A matriz da consciência. O universo é composto de campos de energia interativos, alguns em repouso e outros em movimento. Ele é, em si, um gigantesco holograma de complexidade inacreditável. Segundo as teorias de Karl Pribram, um neurocientista da Universidade de Stanford, e David Bohm, um físico da Universidade de Londres, a mente humana também é um holograma, que se sintoniza com o holograma universal por meio da troca de energia, deduzindo assim o significado e alcançando o estado que chamamos de consciência. Com relação aos estados de consciência expandida ou alterada, como o Gateway utiliza, o processo opera da seguinte maneira: à medida que a energia passa por vários aspectos do holograma universal e é percebida pelos campos eletrostáticos que compõem a mente humana, as imagens holográficas transmitidas são projetadas sobre esses campos eletrostáticos da mente e são percebidas ou entendidas na medida em que o campo eletrostático está operando em uma frequência e amplitude que podem se harmonizar, e, portanto, ler o padrão de onda portadora de energia que o atravessa. Mudanças na frequência e amplitude do campo eletrostático que compõe a mente humana determinam a configuração e, portanto, o caráter da matriz de energia holográfica que a mente projeta para interceptar diretamente o significado das transmissões holográficas do universo. Então, para entender o que a imagem holográfica está dizendo, a mente procede a comparar a imagem recém-recebida consigo mesma. Especificamente, ela faz isso comparando a imagem recebida com aquela parte de seu próprio holograma, que constitui a memória. Ao registrar diferenças na forma geométrica e na frequência de energia, a consciência percebe. Como o psicólogo Keith Floyd coloca, ao contrário do que todos sabem que é verdade, pode não ser o cérebro que produz a consciência, mas sim a consciência que cria a aparência do cérebro. 15. Cérebro em fase. O processo de consciência é mais facilmente visualizado se imaginarmos a entrada holográfica com um sistema de grade tridimensional sobreposto a ela, de tal forma que todos os padrões de energia contidos nela possam ser descritos em termos de geometria tridimensional. Utilizando a matemática para reduzir os dados à forma bidimensional, Bentov afirma que os cientistas suspeitam que a mente humana opera em um sistema binário simples de vai ou não vai, assim como todos os computadores digitais. Portanto, uma vez que ela sobrepõe uma matriz tridimensional sobre a informação holográfica que deseja interpretar e reduz essa informação matematicamente para a forma bidimensional, ela pode processá-la completamente usando seu sistema binário fundamental. Assim como qualquer computador feito pelo homem, pode processar volumes de dados e fazer várias comparações entre os dados e as informações armazenadas em sua memória digital. Nossas mentes operam da mesma maneira, percebendo por comparação apenas. Bentov expõe a proposição desta maneira: toda a nossa realidade é construída fazendo constantemente tais comparações. Sempre que percebemos algo, percebemos apenas diferenças. Em estados de consciência expandida, o hemisfério direito do cérebro humano, em seu modo holístico, não linear e não verbal de funcionamento, atua como a matriz primária, um receptor para essa entrada holográfica. Enquanto, ao operar em fase ou coerência com o cérebro direito, o hemisfério esquerdo fornece a matriz secundária através de seu método binário, semelhante ao de um computador, para filtrar ainda mais os dados. Na medida em que o método Gateway consegue refinar a matriz de energia da mente,
Ele tem sucesso em expandir ou alterar a consciência humana, permitindo que ela perceba sem a necessidade da intermediação dos sentidos físicos. Dessa forma, cada vez mais do holograma universal, que, é claro, não é acessível pela percepção sensorial, pode ser percebido e compreendido. Marilyn Ferguson escreveu que as teorias de Pribram e Bohm parecem explicar toda a experiência transcendental, eventos paranormais e até mesmo peculiaridades perceptuais normais. Ela continua dizendo que, a respeito de Pribram, atualmente ele está propondo um modelo surpreendente e abrangente, que está gerando considerável entusiasmo entre aqueles intrigados pelos mistérios da consciência humana. Seu modelo holográfico une a pesquisa do cérebro à física teórica. Ele explica a percepção normal e, ao mesmo tempo, retira as experiências paranormais e transcendentes do sobrenatural, explicando-as como parte da natureza. Assim como certas descobertas estranhas da física quântica, a reorientação radical dessa teoria de repente faz sentido das declarações paradoxais de místicos ao longo dos tempos. Autocognição. Para completar nosso esboço do processo pelo qual a mente alcança e exerce a consciência, devemos também descrever o mecanismo que explica o aspecto do pensamento humano que o diferencia da consciência de plantas ou animais, ou seja, a autocognição. Os humanos não apenas sabem, mas também sabem o que sabem. Eles são capazes de monitorar o processo de seu próprio pensamento e manter uma consciência disso. Além disso, podem realizar uma avaliação comparativa, avaliando o funcionamento de seus processos de pensamento com base em vários padrões objetivos que adotaram. A consciência humana pode fazer isso porque tem a capacidade de duplicar aspectos de seu próprio holograma, projetá-los para fora, perceber essa projeção, colocá-la em comparação com o aspecto da memória, onde seus padrões de avaliação estão armazenados, e medir ou perceber a diferença, usando geometria tridimensional, e, em seguida, um pulso binário de vai ou não vai para gerar cognição verbal sobre si mesma. 28. Método Gateway. Tendo colocado a experiência Gateway em contexto, postulando um esboço estrutural de como e por que ela parece funcionar e mostrando o que ela é projetada para alcançar, chegou a hora de examinar as técnicas específicas que compõem o processo de treinamento do Gateway. Essas técnicas são projetadas para permitir que o usuário das fitas do Gateway manipule os estados de alta energia que podem ser alcançados se o usuário continuar a trabalhar com as fitas por um longo período de tempo. O tempo necessário para atingir estados avançados de energia e explorar totalmente as técnicas varia de acordo com o indivíduo. A sensibilidade de seu sistema nervoso, seu estado mental geral e o grau em que ele pode ter desenvolvido anteriormente habilidades em técnicas relacionadas, como meditação transcendental, são todos fatores relevantes que afetam a velocidade com que ele pode esperar progredir. O processo Gateway começa ensinando o participante a isolar preocupações externas em um dispositivo de visualização chamado caixa de conversão de energia. Em seguida, o participante é apresentado a um método que encoraja sua mente e corpo a se esforçarem para alcançar um estado de ressonância, por meio da emissão de um único tom, um som prolongado e monótono que gera uma sensação de vibração, particularmente na cabeça. Ele se envolve nesse ajuste ressonante, como é chamado, ao acompanhar o coro de tais sons que estão contidos na fita do Gateway. Após isso, o participante é exposto à afirmação Gateway e é incentivado a repeti-la para si mesmo enquanto a ouve repetida na fita. Essa afirmação é uma declaração no sentido de que o indivíduo percebe que é mais do que apenas um corpo físico e que deseja profundamente expandir sua consciência. Introdução ao Hemisync. Depois disso, ele é exposto pela primeira vez às frequências sonoras Hemisync e é encorajado a focar e desenvolver uma percepção e apreciação das sensações que acompanham a sincronização das ondas cerebrais que resulta desse processo. Em seguida, vem a técnica de relaxamento físico progressivo e sistemático, enquanto as frequências Hemisync são ampliadas para incluir formas adicionais de ruído, rosa e branco, projetadas para colocar o corpo físico no limiar virtual do sono, bem como acalmar o hemisfério esquerdo da mente, ao mesmo tempo em que eleva o hemisfério direito a um estado de atenção elevada. Uma vez que tudo isso é alcançado, o participante é convidado a imaginar a criação de um balão de energia, composto por um fluxo de energia que começa no centro do topo da cabeça
e se estende em todas as direções até os pés. A energia envolvida nesse fluxo, então, procede pelo corpo e retorna ao padrão de balão novamente. O balão de energia, que cria um padrão muito semelhante ao ovo cósmico discutido anteriormente, não só melhora o fluxo de energia corporal e estimula a rápida obtenção de um estado ressonante adequado, mas também é projetado para fornecer proteção contra entidades conscientes de níveis de energia mais baixos, que o participante pode encontrar no caso de atingir um estado fora do corpo. Ele serve como uma medida de precaução para o caso improvável de a primeira experiência fora do corpo do participante envolver uma projeção direta fora da esfera terrestre. Técnicas avançadas. Tendo atingido o foco 10, o participante está agora pronto para buscar alcançar um estado de consciência suficientemente expandida para começar a interagir com dimensões além daquelas associadas à sua experiência da realidade física. Esse estado é chamado de foco 12 e envolve esforços conscientes por parte do participante, enquanto formas adicionais de ruído rosa e branco entram no fluxo sonoro direcionado a seus ouvidos pela fita do gateway. Uma vez que o participante tenha alcançado esse estado de consciência amplamente expandida, ele está pronto para começar a empregar uma série de técnicas específicas. O participante é capacitado a manipular sua recém-descoberta consciência expandida para obter feedback prático e útil, de valor para a autodescoberta e crescimento pessoal. As técnicas específicas envolvidas são descritas individualmente abaixo. A. Resolução de problemas. Essa técnica envolve identificar problemas fundamentais que o indivíduo deseja resolver, preenchendo sua consciência expandida com a percepção desses problemas e, em seguida, projetando-os para o universo. Dessa forma, o indivíduo recorre à assistência do que o Instituto Monroe chama de seu eu superior, ou seja, sua consciência expandida, para interagir com o holograma universal e obter as informações necessárias para resolver o problema. Essa abordagem pode ser usada para solucionar dificuldades pessoais, problemas técnicos no campo da física, matemática, questões administrativas práticas, entre outros. As respostas à técnica de resolução de problemas podem ser recebidas quase imediatamente, mas muitas vezes vem com base no desenvolvimento da intuição nos 2 ou 3 dias seguintes. Frequentemente, a resposta surge na forma de uma percepção holística repentina, em que o indivíduo de repente descobre que simplesmente sabe a resposta, em todas as suas ramificações e completamente no contexto, às vezes sem sequer ser capaz de expressar verbalmente essa percepção recém-adquirida, pelo menos inicialmente. Em alguns casos, a resposta pode chegar até mesmo na forma de símbolos visuais que o indivíduo verá com sua mente enquanto estiver no estado de foco 12 e que ele terá de interpretar ao voltar à consciência normal. Padrões. Essa técnica envolve o uso da consciência para alcançar objetivos desejados no campo físico, emocional ou intelectual. Envolve a concentração no objetivo desejado enquanto está no estado de foco 12. Uma extensão da percepção do indivíduo desse objetivo para a consciência expandida como um todo, e sua projeção para o universo com a intenção de que o objetivo desejado já seja uma realização estabelecida e destinada a se concretizar dentro do prazo especificado. Essa metodologia específica baseia-se na crença de que os padrões de pensamento gerados pela nossa consciência em um estado de consciência expandida criam hologramas que representam a situação que desejamos realizar, e ao fazer isso, estabelecem a base para a realização real desse objetivo. Uma vez que o holograma gerado pelo pensamento do objetivo desejado é estabelecido no universo, ele se torna um aspecto da realidade que interage com o holograma universal para trazer à tona o objetivo desejado, que de outra forma, talvez nunca ocorresse. Em outras palavras, a técnica de padrões reconhece o fato de que, uma vez que a consciência é a fonte de toda a realidade, nossos pensamentos têm o poder de influenciar o desenvolvimento da realidade no tempo e espaço, conforme se aplica a nós, se esses pensamentos puderem ser projetados com intensidade suficiente. No entanto, quanto mais complicado o objetivo buscado, e mais radicalmente ele se desviar de nossa realidade atual, mais tempo o holograma universal precisará para reorientar nossa esfera de realidade, para acomodar nossos desejos. Os instrutores do Monroe alertam contra a tentativa de apressar esse processo, pois o indivíduo poderia acabar deslocando sua realidade existente com consequências drásticas. Respiração de cores. A próxima técnica é chamada respiração de cores, e é projetada para usar a consciência expandida e a atenção altamente focada associada ao estado de foco 12,
para imaginar várias cores de maneira particularmente intensa e vívida, a fim de usá-las para ressoar e, por sua vez, ativar as energias do corpo. Fundamentalmente, em termos de aplicação prática, é uma técnica de cura projetada para restaurar o corpo e aprimorar suas capacidades físicas, equilibrando, revitalizando e restabelecendo os fluxos de energia do corpo. Baseia-se no princípio de que o campo eletromagnético do corpo é capaz de alterar seu padrão de ressonância para captar energia do campo eletrostático da Terra para seu próprio uso. As várias cores imaginadas na mente como parte da técnica indicam quais frequências e amplitudes específicas são desejadas em conexão com essa captação e as subsequentes alterações nos padrões de fluxo de energia do corpo. Que as cores têm a capacidade de afetar a mente humana é algo bem conhecido, e a eficácia das cores em certos tipos de cura é um fato demonstrável. Por exemplo, a aplicação de luz azul intensa em uma área de tumefação física leva a uma redução relativamente rápida e facilmente observável do inchaço, enquanto a luz vermelha, e em menor medida, a amarela, tem o efeito oposto. No entanto, na aplicação Hemi-Sync da técnica, não se utilizam fontes de luz externa, sendo a mente o único agente de cura e revitalização. Ferramenta da barra de energia. Varinhas mágicas e cetros encantados fazem parte do folclore e das práticas ocultas de muitas culturas. Os cetros, bastões e maças carregados por monarcas e sacerdotes aparecem com tal frequência na história das eras passadas que sugerem que, no mínimo, esses itens são aspectos de algum tipo de símbolo arquetípico que a mente humana parece apreciar, talvez de forma subliminar. Em todo caso, a técnica da ferramenta da barra de energia envolve visualizar um pequeno ponto de luz intensamente pulsante que o participante carrega em sua imaginação com enorme energia, até que esteja virtualmente vibrando. O participante então extrai esse ponto para formar um cilindro de energia cintilante e vibrante, que ele usa para canalizar força do universo para partes selecionadas de seu corpo, com o propósito de cura e revitalização. Visão remota. Além disso, a ferramenta da barra de energia é usada como portal para iniciar uma técnica subsequente, chamada visão remota. Nesse contexto, o participante transforma sua barra de energia em um vórtice giratório, pelo qual envia sua imaginação em busca de novas e iluminadoras percepções. O propósito aparente do simbolismo envolvido no vórtice parece ser indicar a intenção de projeção da consciência expandida em busca de tais informações. A mente subconsciente transmite suas instruções ao participante em termos de símbolos não verbais que o hemisfério direito do cérebro é capaz de compreender. F. Mapa corporal vivo. Essa técnica amplifica o uso da ferramenta da barra de energia como meio de cura de áreas ou sistemas específicos do corpo humano. A configuração do corpo do participante é imaginada, e então os diversos sistemas principais, como o nervoso e o circulatório, são visualizados com cores apropriadas dentro dos limites do contorno imaginado. A ferramenta da barra de energia é então aplicada para energizar, equilibrar e curar conforme o participante deseja. Durante o processo, o participante visualiza fluxos de energia colorida saindo da ferramenta e entrando no sistema ou área corporal em que a aplicação de revitalização ou cura está sendo feita. Como as cores são o resultado de diferentes comprimentos de onda da luz, ou seja, energia em várias frequências, essa técnica opera sob a suposição de que, sendo o corpo humano composto de energia, ele pode ser revitalizado e curado pela aplicação adicional de energia, desde que essa energia seja aplicada na forma apropriada. Foco 15. Viagem ao passado. Todas as técnicas anteriores são realizadas no nível de consciência expandida conhecido como Foco 12. A técnica de viagem no tempo para o passado envolve uma expansão adicional da consciência, através da inclusão de níveis adicionais de som nas fitas de Hemi-Sync. Alguns dos sons provavelmente são apenas uma intensificação das frequências básicas de Hemi-Sync, projetadas para modificar ainda mais a frequência das ondas cerebrais. Outros aspectos dos padrões sonoros adicionados parecem ser projetados para fornecer sugestões sutis, quase subliminares, à mente sobre o que se deseja em termos de consciência expandida, de modo a apoiar as sugestões verbais e instruções também contidas na fita. Mesmo as instruções são altamente simbólicas, com o tempo sendo visualizado como uma grande roda no universo, com vários raios, cada um dos quais dá acesso a uma parte diferente do passado do participante. Foco 15 é um estado muito avançado e extremamente difícil de alcançar,
provavelmente menos de 5% de todos os participantes em qualquer experiência Gateway conseguem atingir plenamente o estado de foco 15 durante os cerca de 7 dias de treinamento. No entanto, os treinadores do Instituto Monroe afirmam que com prática suficiente, eventualmente o foco 15 pode ser alcançado. Eles também declaram que não apenas a história pessoal do indivíduo está disponível para exame por quem atinge o foco 15, mas também outros aspectos do passado, com os quais o indivíduo não teve conexão, podem ser acessados. Foco 21, o futuro. O último e mais avançado de todos os estados de foco associados ao programa de treinamento Gateway envolve o movimento além dos limites do espaço-tempo, como no foco 15, mas com atenção voltada para a descoberta do futuro, em vez do passado. O indivíduo que atingiu esse estado alcançou um nível verdadeiramente avançado. Exceto em circunstâncias incomuns, provavelmente não é atingível, exceto por aqueles que se condicionaram por meio de longa prática de meditação, ou por aqueles que praticaram arduamente através do uso das fitas de Hemisync por um período de meses, se não anos. Um movimento fora do corpo. Esse notável fenômeno foi deixado para ser discutido detalhadamente por último, devido ao interesse que desperta e às circunstâncias especiais envolvidas em sua obtenção. O Instituto Monroe enfatiza que o programa Gateway não foi estabelecido unicamente com o propósito de permitir que os participantes alcancem o estado fora do corpo. Nem o programa garante que a maioria dos participantes terá sucesso nisso durante o treinamento. Apenas uma fita, entre as muitas que compõem a experiência Gateway, é dedicada às técnicas envolvidas no movimento fora do corpo. Basicamente, essas técnicas são projetadas para facilitar ao indivíduo alcançar o estado fora do corpo, quando seu padrão de ondas cerebrais e níveis de energia pessoal atingem um ponto de aparente harmonia com seu ambiente eletromagnético circundante, de forma que ele sinta que alcançou o limiar onde a separação é uma possibilidade. Para facilitar a obtenção do estado fora do corpo, Bob Monroe, o fundador do Instituto Monroe, foi citado em um recente artigo de revista dizendo que, para auxiliar o participante, a fita de Hemisync usada nessa técnica emprega sinais beta de cerca de 2.877 ciclos por segundo. Como 30 a 40 CPS é considerado o intervalo normal para os sinais de ondas cerebrais beta, aqueles associados ao estado de vigília, é evidente que o Instituto Monroe está convencido de que o mesmo estado elevado de frequência de ondas cerebrais, que promove estados alterados de consciência, também é uma consideração importante para auxiliar na obtenção dos estados fora do corpo. As técnicas reais empregadas para a separação do corpo envolvem manobras simples, como rolar para fora, levantar-se fora do corpo como um poste telefônico, onde o indivíduo se separa de forma rígida, começando pela cabeça, de maneira que se encontra de pé ao lado de seu corpo físico, ou deslizar para fora, através de qualquer extremidade do corpo. 32. Papel do sono. É interessante notar que Bob Monroe informou a turma Gateway, que terminou no dia 7 de maio de 1983, que um ex-treinador seu, atuando em Charlottesville, Virgínia, descobriu que podia garantir movimentos fora do corpo ao trazer os participantes para um estado de sono de movimento rápido dos olhos, e em seguida usar a técnica da fita de Hemisync. Isso pode ser uma função do fato de que, supostamente, quase todas as pessoas entram em um estado fora do corpo durante o sono REM. O sono REM é o nível mais profundo possível do sono comum e envolve o desligamento completo das funções do córtex motor do corpo, do pescoço para baixo, e quase completa supressão da consciência no hemisfério esquerdo do cérebro. O efeito disso é colocar o corpo em um estado de completa imobilidade, no que diz respeito à estrutura muscular esquelética, promovendo ainda mais o estado de profundo descanso necessário para eliminar o eco da bifurcação. Além disso, deixa o hemisfério direito do cérebro livre para responder às instruções e sugestões contidas na fita do Gateway. No entanto, o uso das fitas de Hemisync nesse ponto pode ser menos um fator para alcançar o estado fora do corpo do que uma questão de focar o cérebro o suficiente para que uma memória residual de ter alcançado naturalmente um estado fora do corpo
seja mantida ao entrar no estado de vigília. Na verdade, pode até ser postulado que alguns sonhos associados a níveis profundos de sono são, de fato, funções do mesmo tipo de consciência alterada envolvida na interação com o universo, que desempenham um papel em todos os estados de foco 12, 15 e 21 descritos acima. A diferença entre esses estados e a condição da mente no sono REM parece ser que o hemisfério esquerdo está quase totalmente desconectado na última experiência, de tal forma que a memória do que foi alcançado nos estados alterados de consciência geralmente não pode ser recuperada pelo desejo consciente, porque o hemisfério esquerdo não tem conhecimento de sua existência ou localização no hemisfério direito. É verdade que algumas pessoas podem ser treinadas para lembrar seus sonhos do estado REM por meio de condicionamento intenso no estado de vigília, mas mesmo isso pode ser mais uma função do estabelecimento de caminhos no hemisfério direito que o hemisfério esquerdo pode acessar após o retorno ao estado de vigília, do que uma indicação de qualquer envolvimento consciente específico do hemisfério esquerdo, na maioria dos indivíduos parecem ser. 1. Alcançar um estado de profundo silêncio no corpo, de tal forma que o eco da bifurcação desapareça e uma ressonância em aproximadamente 7 Hz seja estabelecida. 2. Sincronização dos padrões de onda dos dois hemisférios cerebrais. E 3. Subsequente estimulação do hemisfério direito da mente para alcançar um estado de alerta elevado, o que, claro, interfere na sincronização dos hemisférios cerebrais. Mas não até que um nível suficiente de faixa de frequência aprimorada tenha sido estabelecido para ajudar a alcançar o estado fora do corpo. Potencial de coleta de informação. O potencial de aquisição de informação associado ao estado fora do corpo parece atrair a maior atenção do ponto de vista de desenvolver aplicações práticas para a técnica do Gateway. Infelizmente, embora o estado fora do corpo aparentemente possa ser alcançado por muitas pessoas sem um gasto excessivo de tempo ou esforço, os propósitos aos quais pode ser aplicado estão atualmente limitados pelo fato de que, embora indivíduos nesse estado possam viajar instantaneamente em qualquer lugar, seja na esfera terrestre ou em outras, a distorção da informação no primeiro contexto continua a ser uma grande preocupação. Até o momento, de acordo com um dos treinadores do Monroe Institute, diversos experimentos foram conduzidos envolvendo pessoas se movendo de uma costa a outra no estado fora do corpo para ler uma série de 10 números gerados por computador em um laboratório universitário. Embora a maioria tenha conseguido obter alguns dígitos suficientes para deixar claro que sua consciência estava presente, nenhum conseguiu acertar todos os 10. Isso parece ser uma função do fato de que a realidade física no presente não é a única influência holográfica que o indivíduo pode encontrar em um estado fora do corpo. Também existem padrões de energia deixados por pessoas ou eventos que ocorrem no mesmo local físico, sendo visualizado, mas a partir do passado, em vez do presente. Uma vez que os pensamentos são o produto de padrões de energia, e os padrões de energia são uma realidade, pode também ser possível que os indivíduos encontrem formas de pensamento enquanto estão em um estado fora do corpo que se misturam com a realidade física. Finalmente, como escreve Melissa Jagger, há outra área potencial de problema, no sentido de que hologramas podem ser visualizados de forma pseudoscópica, ou seja, de dentro para fora ou ao contrário, assim como podem ser vistos na perspectiva correta. Algumas das distorções que ocorrem podem, em última análise, provar-se rastreáveis a essa causa, porque, no estado fora do corpo, um indivíduo pode perceber os padrões de energia holográfica emitidos por pessoas ou coisas interagindo na realidade espaço-tempo de uma forma um tanto distorcida. Considerações sobre o sistema de crenças. Em 1967, Alexandra David Neel e Lama Yongden escreveram um livro intitulado Ensinos Orais Secretos do Sexo no Budismo Tibetano, do qual é retirada a seguinte citação: "O mundo tangível é movimento, dizem os mestres, não uma coleção de objetos em movimento, mas o próprio movimento. Não existem objetos em movimento, é o movimento que constitui os objetos que nos aparecem, eles não são nada além de movimento. Esse movimento é uma sucessão contínua e infinitamente rápida de flashes de energia." Em tibetano, todos os objetos perceptíveis aos nossos sentidos, todos os fenômenos de qualquer tipo e de qualquer aspecto que possam assumir são constituídos por uma rápida sucessão de eventos instantâneos. A descrição clássica do holograma universal pode ser encontrada em um sutra hindu que diz: "No céu de Indra, há uma rede de pérolas tão dispostas que, se você olhar para uma, vê todas as outras refletidas nela." Ela mostra que o conceito do universo, que pelo menos alguns físicos estão agora começando a aceitar,
é idêntico em seus aspectos essenciais ao que é conhecido pela elite erudita em civilizações e culturas selecionadas de alta realização do mundo antigo. O conceito do ovo cósmico, por exemplo, é bem conhecido por estudiosos familiarizados com os escritos antigos das religiões orientais. As teorias apresentadas neste artigo também não estão em desacordo com os princípios essenciais da corrente de pensamento judaico-cristã. O conceito de realidade visível, ou seja, o mundo criado como sendo uma emanação de uma divindade onipotente e onisciente, que está completamente inconhecível em seu estado primário de ser, o absoluto em repouso na infinidade, é um conceito retirado diretamente da filosofia mística hebraica. Mesmo o conceito cristão da Trindade brilha através da descrição do absoluto apresentada neste artigo. A descrição da energia totalmente em repouso na infinidade se encaixa no conceito metafísico cristão do Pai, com a autoconsciência infinita residente nessa energia, fornecendo a força motriz da vontade para mover uma parte dessa energia e criar a realidade que corresponde ao Filho. Isso ocorre porque, para atingir a autoconsciência, a consciência do absoluto deve projetar um holograma de si mesma e, em seguida, percebê-lo. Esse holograma é uma imagem espelho do absoluto na infinidade que ainda existe fora do tempo e do espaço, mas está um passo afastado do absoluto e é o agente real de toda a criação, toda a realidade. Aspecto motivacional. É um procedimento passo a passo que envolve a prática repetitiva das técnicas em questão, usando cada nova percepção como um meio de penetrar mais profundamente durante a próxima sessão de prática. A taxa de progresso é muito mais rápida com a abordagem do Gateway do que com a meditação transcendental ou outras formas de autodisciplina mental. E seus horizontes parecem ser muito mais amplos do que a disciplina necessária para praticá-la. Isso pareceria estar ao alcance até mesmo do pragmático cético, orientado a resultados e impaciente de nossa sociedade. Ao contrário do yoga e de outras formas de disciplina mental oriental, o Gateway não requer paciência infinita e total submissão pessoal a um sistema de disciplina projetado para absorver toda a energia do indivíduo ao longo da maior parte de uma vida. Em vez disso, ele começará a produzir, pelo menos, resultados mínimos em um tempo relativamente curto, de modo que feedback suficiente esteja disponível para motivar e energizar o indivíduo a continuar trabalhando com isso. A velocidade com que um indivíduo pode esperar progredir parece ser menos uma função do número de horas gastas praticando do que uma questão da velocidade com que ele ou ela é capaz de usar as percepções adquiridas para liberar ansiedades e estresses, tanto na mente quanto no corpo. Esses pontos de bloqueio de energia parecem fornecer as principais barreiras para alcançar os estados de energia aprimorada. Quanto mais compulsivo e tenso o indivíduo pode estar no início, mais barreiras ele ou ela encontrará inicialmente para alcançar uma experiência profunda ou imediata. Mas à medida que as percepções começam a surgir e os bloqueios começam a se dissolver, o caminho à frente se torna cada vez mais claro. E o valor do Gateway passa do status de uma questão de avaliação intelectual para um de experiência pessoal. Conclusão. Há uma base racional sólida em termos de parâmetros da ciência física para considerar o Gateway como plausível em termos de seus objetivos essenciais. As percepções institucionais de não apenas natureza pessoal, mas também prática e profissional, parecem estar dentro dos limites de expectativas razoáveis. No entanto, uma abordagem faseada para entrar na experiência do Gateway em um modo acelerado pareceria ser necessária se o tempo necessário para atingir estados avançados de consciência alterada for trazido para limites mais administráveis, do ponto de vista do estabelecimento de uma exploração em toda a organização do potencial do Gateway. A abordagem mais promissora sugerida no estudo anterior envolve os seguintes passos. A. Começar usando as fitas de Hemisync do Gateway para alcançar um foco cerebral aprimorado e induzir a sincronização hemisférica. B. Em seguida, adicionar frequências fortes de sono REM para induzir a quietude do hemisfério esquerdo e relaxamento físico profundo. C. Fornecer sugestões hipnóticas projetadas para permitir que um indivíduo induza um estado auto-hipnótico profundo à vontade. D. Usar sugestões auto-hipnóticas para alcançar um foco de concentração e motivação muito aprimorados, progredindo rapidamente através dos exercícios do foco 12. Repetir os passos A e B após o uso da sugestão auto-hipnótica de que um movimento fora do corpo ocorrerá e será lembrado. F. Repetir o passo e para alcançar facilidade em ganhar um estado fora do corpo sob controle consciente.
Alterar as sugestões hipnóticas para enfatizar a capacidade de controlar conscientemente o movimento fora do corpo e mantê-lo mesmo após o fim do estado REM. G. Abordar os objetivos dos focos 15 e 21, escapando do espaço-tempo e interagindo com novas dimensões a partir da perspectiva fora do corpo. Usar uma abordagem de múltiplos focos para resolver o problema da distorção nas viagens de coleta de informações terrestres. Essa abordagem envolve o uso de 3 indivíduos no estado fora do corpo. Um visualizando o objetivo aqui no espaço-tempo, um visualizando-o no foco 15, enquanto escorrega para o passado imediato, e um visualizando-o no foco 21, enquanto escorrega para o futuro imediato. Descrever todos os 3 e comparar os dados coletados dos 3 pontos de vista. Se for tomado cuidado para garantir que os 3 saiam fora do corpo juntos no mesmo ambiente, seus sistemas de energia de consciência devem ressoar em oscilação simpática. Eles podem sintonizar o mesmo alvo em diferentes planos e dimensões com maior eficácia. Incentivar a busca de pleno autoconhecimento por todos os indivíduos envolvidos nos experimentos anteriores para aprimorar a objetividade na observação e no pensamento fora do corpo e remover bloqueios de energia pessoal propensos a um progresso rápido. Jó. Estar intelectualmente preparado para reagir a possíveis encontros com formas de energia inteligentes não corpóreas quando os limites do espaço-tempo forem ultrapassados. K. Arranjar para que grupos de pessoas em estado de foco 12 unam suas consciências alteradas para construir padrões holográficos em torno de áreas sensíveis, para repelir possíveis presenças indesejadas fora do corpo. Elo. Incentivar participantes mais avançados do Gateway a construir padrões holográficos de sucesso e progresso rápido para colegas avançados, a fim de ajudá-los a progredir pelo sistema do Gateway. Se esses experimentos forem realizados, espera-se que realmente encontremos um Gateway para o Gateway e para o reino da aplicação prática de todo o sistema de técnicas que o compõem.